Agora então nós vamos falar, pessoal, sobre um outro compartimento celular muito importante, só que está relacionado com uma outra função. É a mitocôndria. A mitocôndria, ela é a principal fonte de produção de energia da célula. Todas as células devem ter mitocôndrias. Muitas mitocôndrias numa célula indicam que essa célula precisa de muita energia. Tá? Normalmente no nosso laminário, nós observamos as mitocôndrias nos túbulos contorcidos proximais do rim. É uma lâmina, que é normalmente a lâmina 02, corada com uma coloração especial, que é chamada de coloração de Altman, e que nós não temos esse tipo de coloração no estolo de Gade. Mas temos uma outro tipo de coloração, uma outra coloração que nos ajuda a observar também as mesmas os mesmos compartimentos, no caso, que a gente quer observar, que são as mitocôndrias. Então a gente entra no slide box, de novo aqui a gente vai entrar no capítulo 1, que é referente às células, e aqui vamos observar agora a lâmina MH010, que é uma lâmina corada com hematoxilina férrica. Tá? Essa hematoxilina férrica, ela tem afinidade pelas mitocôndrias. Tá? Então a gente clica aqui na lâmina, é um corte histológico onde a gente tem o intestino delgado e também temos o fígado. Tá? Então o que nos interessa nesse caso é esse corte de fígado, né, que a gente vai observar então as mitocôndrias que estão presentes nos hepatócitos. Tá? Então, se a gente clicar, aqui tem as explicações, primeiro do intestino delgado e depois na segunda parte do fígado. Tá? É bem tranquilo, a gente pode até retirar esse material escrito, a gente vai começar aqui aumentando o nível de observação, a magnitude da observação. Né? O fígado ele é subdividido em vários lóbulos. Então, essas estruturas grandes, redondas que vocês estão vendo, são chamadas de veias centrolobulares, estão no meio dos lóbulos. E para essas veias tem uma rede, uma série de capilares que drenam o sangue. Então, o sangue vai passando aqui entre essas partes mais escuras, que a gente vai chamar então de cordões celulares. Então esses cordões, eles são formados por hepatócitos, tá? Então à medida que a gente vai chegando mais perto, a gente vai observando essas estruturas, tá? Bom, essa coloração de hematoxilina férrica, ela vai ressaltar as mitocôndrias. O restante da célula não vai ter grandes diferenciações. Tá? Então, a gente não vai ter também a observação dos limites celulares. Então, veja, o que a gente consegue ver bem é o núcleo com um nucleolo bem evidente. Tá? Essas células são células que produzem muitas proteínas, então elas têm uma atividade de síntese proteica bem acentuada. Tá? E, obviamente, para fazer a síntese proteica vai precisar de muita energia. Tá? Então, a gente consegue ver o núcleo bem transparente, né, com uma coloração bem clara, um nucleolo bem evidente, e no citoplasma das células, essas áreas granulares bem escuras, né, que correspondem às mitocôndrias. Né? Não, aqui a gente não vai individualizar as mitocôndrias, porque pelo tamanho delas, a gente precisaria do microscópio eletrônico para fazer isso. Então, na microscopia óptica, a partir da coloração, a gente vai saber os locais onde essas mitocôndrias têm maior quantidade. Tá? Então, aqui, por exemplo, essa é uma célula que vocês estão vendo aqui. Tem um núcleo numa posição central, núcleo arredondado, um nucleolo bem evidente, e em toda a volta elas têm essas áreas granulares. Então, essa célula ela tem uma grande quantidade de mitocôndrias, né, que a gente observa aqui por esses grânulos corados pela hematoxilina. Tá? Então, é uma hematoxilina com uma característica diferente. Tá? Vamos ver aqui, aqui tem até uma explicaçãozinha sobre essa questão. Né? Então, existe uma afinidade, por essa hematoxilina férrica e que permite, então, a identificação
dessas mitocôndrias, né? Então, esse corante ele serve para fazer essa visualização, né? Toda a estrutura aqui do fígado vai ser similar. Então, a gente vai ter áreas onde tem as mitocôndrias, outras áreas onde a gente observa o núcleo mais claro, com menos afinidade pelo corante, um nucleolo bem evidente, tá? Então, isso aí também é algo que nos ajuda nessa visualização, tá? E então aqui a gente tem a possibilidade, a partir dessa preparação histológica, de visualizar áreas onde existem mitocôndrias, tá? Então é uma lâmina relativamente simples, é um aspecto bastante homogêneo. Então, à medida que vocês pesquisarem vários locais das lâminas, vocês vão visualizar essa mesma característica. Áreas granulares com coloração bem intensa, tem alta afinidade pela hematoxilina férrica, e áreas com menor afinidade, que vão formar o núcleo, e o nucleolo, que é bem definido, né, bem corado no centro ou numa parte mais periférica desse núcleo. Tá? Então, assim, a gente visualiza esse compartimento. Tá?